Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Fabiola Mendonça, direto de Recife. Seja bem-vinda, Fabiola. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, Barrocal, boa noite, doutor Ariel, boa noite a todos que nos assistem. E também estamos na companhia do repórter André Barrocal, direto de Brasília. Seja bem-vindo, André. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem nesse momento. E também com um convidado especial, o doutor Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos humanos pela PUC de São Paulo e presidente do grupo Tortura Nunca Mais. Seja muito bem-vindo, doutor Ariel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos telespectadores, também ouvintes da Carta Capital. E também boa noite ao André Barrocal, boa noite à Fabiola. Um prazer estar com vocês que estão aí em Brasília e no Recife, é isso? Isso mesmo. Bom, nós convidamos o doutor Ariel para ele falar um pouquinho sobre esses dois casos, né? Um caso envolvendo o youtuber Bruno Ayub, também conhecido como Monark, e o deputado federal Kim Kataguiri, que participaram de um programa do podcast Flow e deram declarações um tanto assombrosas, né? E o caso também envolvendo um comentarista da TV Jovem Pan, que, enfim, acabou encerrando o programa com uma saudação nazista. Depois ele negou, disse que era um simples tchau, um desses tchauz estáticos que lembra muito aqueles tchauz que costumava ser dado no Terceiro Reich. Mas a gente já vai ver algumas imagens, vai iniciar a nossa conversa. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para o Kaká passar para a gente um trechinho do programa, desse podcast do Flow, no qual Monark e Kim Kataguiri expõem a sua peculiar visão sobre liberdade de expressão e nazismo. Kaká, por favor. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Não tem que ter lei, eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não está sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Vocês acham que partidos de direita que defende ditadura de direita deveria ser excluída? Não. Não, mas esse é o ponto fundamental, Tabata. O que eu defendo, e acredito que o Monark também defenda, é que, por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco que o sujeito defenda, isso não deve ser crime. Por quê? Porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente, e então socialmente rejeitada. Deixar que a sociedade tenha uma rejeição social pesada o suficiente. Você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Acho. Vimos aí as considerações de Monark e do deputado federal Kim Kataguiri. Doutor Ariel, inicialmente eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós por que é crime defender a legalização ou a criação de um partido nazista no Brasil, e que o senhor também, se possível, falasse um pouquinho sobre esse estranho conceito de liberdade de expressão irrestrita que é defendido pelo deputado Kim Kataguiri. Sim, nós temos no Brasil a lei que trata do racismo, da discriminação, a Lei 7716 de 89. E ela prevê lá no artigo 20 que é crime esse tipo de ato, que eles cometeram, qualquer prática, induzimento, incitação, a discriminação, incluindo também
o nazismo, porque o nazismo ele tem relação com a discriminação, com o preconceito, com o racismo. E então nós temos aí essa previsão legal, né, de punições. E quando se usa os meios de comunicação, isso gera um agravamento na punição. A partir do momento que se faz uma apologia a um regime nazista, que teve o Holocausto, com mais de 6 milhões de mortes de judeus, um genocídio, um extermínio, que também atingiu negros, atingiu ciganos, atingiu homossexuais, pessoas com deficiência. Então, quando eles defendem, fazem essa apologia, exaltam o nazismo num programa, né, com grande audiência, é exatamente isso que nós estamos tratando. Se eles querem a criação de um partido nazista no Brasil, eles querem um partido, então, para concorrer às eleições, para implantar um regime de terror no Brasil, para implantar um regime de extermínio, de genocídio, contra negros, contra gays, contra pessoas com deficiência, contra indígenas, contra judeus. Então, é isso que eles estão defendendo. Então, nós não podemos compactuar e temos que dar nome, né? O nome real disso é apologia ao nazismo. Existem juristas que discordam, que entendem que eles estariam dentro da liberdade de expressão, mas o meu entendimento é que eles fizeram apologia ao nazismo, e esse também foi o entendimento, dessa vez a sempre inerte Procuradoria-Geral da República, talvez porque se tratava de um desafeto do Bolsonaro, resolveu atuar, né, por conta do Kim Kataguiri ser um desafeto do Bolsonaro. Então o procurador-geral, Augusto Aras, resolveu agir. Felizmente, ele resolveu agir nesse caso e está pedindo aí uma investigação, já que o deputado tem foro privilegiado, então ele é investigado pela Procuradoria-Geral da República com a necessidade de autorização do Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros também destacaram essa questão da apologia ao nazismo, no caso Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, entre outros ministros, se manifestaram, repudiaram esses atos, e o artigo, então, 20 dessa Lei 7716 prevê de 2 a 5 anos de prisão e multa para quem comete esses atos de apologia ao nazismo. Doutor Ariel, o senhor falou aí da liberdade de expressão, e existe uma vasta literatura no campo da comunicação que trata desse conceito, né, que entende a liberdade de expressão como um direito humano, mas nenhum autor considera que esse direito humano lhe dá o direito de violar outros direitos humanos. E aí eu queria saber se o senhor identifica algo específico que estimula, porque algumas pessoas, acredito até que o deputado esteja dentro desse campo, que por má fé, né, algumas por desconhecimento também, mas outras por má fé, utilizam esse discurso de que liberdade de expressão não tem limite, que você pode dizer o que quer. O senhor identifica algo específico que possa estar estimulando esse discurso de ódio, um presidente que homenageia torturador, né? O que está levando a sociedade a desconsiderar, né, essa máxima e violar os direitos humanos com esse discurso de ódio? Sim, muito bem lembrado, Fabíola. Nós temos o direito constitucional, no artigo 5º da Constituição, de liberdade de expressão. E hoje nós vemos pessoas que, na verdade, defendem ditadura, no caso do próprio presidente, dos seus ministros, defendendo liberdade de expressão, defendendo liberdade em geral, né? Nós vimos o ministro da Saúde com aquela declaração ridícula de que a liberdade está acima do direito à vida, que o direito à vida é superior à liberdade, quando, na verdade, isso para defender a não vacinação de crianças. Então, vejamos o absurdo, né, de pessoas que defendem ditadura, autoritarismo, AI-5, fechamento do Supremo e fechamento do Congresso. Por outro lado, eles ficam falando em liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, ela
prevê que exista responsabilidade, não se pode ter uma liberdade de expressão ilimitada, e a própria Constituição prevê essa responsabilização quando existe um excesso com relação à liberdade de expressão. Então, quem comete calúnia, injúria, difamação, qualquer crime contra a honra, e também não existe liberdade de expressão para mentir descaradamente, igual os fake news que nós temos tanto atualmente, porque isso, se você inventa que uma pessoa, por exemplo, que não cometeu um estupro, eu vou lá e posto que uma pessoa que não cometeu um estupro, ela cometeu um estupro, ela vai ser linchada, esquartejada. Então, não existe liberdade de expressão para esse tipo de situação. E da mesma forma isso, como liberdade de expressão para defender um regime nazista que matou mais de 6 milhões de pessoas, que exterminou judeus, que exterminou idosos, que exterminou pessoas com deficiência, negros, homossexuais, ciganos. Então, não existe liberdade de expressão para esse tipo de apologia, para esse tipo de defesa. Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. O deputado Kim chegou a falar que foi um erro da Alemanha ter criminalizado o partido nazista. Então, além dele apoiar as ideias do apresentador do programa, ele também fez essa alegação, né, essa afirmação. Além disso, a prevaricação. O deputado, ele é um agente público. O papel dele, ele fez um juramento quando ele tomou posse. Qual é o juramento de todo agente público, principalmente um deputado federal? É defender a Constituição, é defender as leis vigentes no Brasil, entre elas essa lei que trata da discriminação, do racismo e da apologia ao nazismo. Então, o papel dele era retrucar a deputada Tabata, ainda que tenha feito de forma tímida, ela fez a controvérsia, ela se opôs àquilo, ela disse que ninguém tinha liberdade de expressão para defender o regime nazista, para defender um regime que exterminou pessoas, para defender a morte de outras pessoas. Então, essa ascensão do neonazismo, ela tem vinculação, claro, com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele fortalece, ele dá vazão a isso. Logo no começo do governo, aquele secretário de Cultura, Roberto Alvim, ele fez um discurso lá, o discurso de Goebbels, que era o secretário de comunicação de Hitler na Alemanha nazista. Tivemos uma live do Bolsonaro, junto com outras pessoas, tomando o leite branco, numa alusão também à raça pura ariana, né? Foi entendido dessa forma. No ano passado, ele recebeu uma deputada federal alemã, conhecida pela defesa do nazismo também, não só por ser neta de um ex-ministro do governo do Hitler, de um ministro do governo Hitler, mas também porque ela defende o nazismo, ela tem ideias de ultradireita na Alemanha, ela é rechaçada na Alemanha, e ela foi efusivamente recepcionada no Palácio do Planalto, né? O Bolsonaro muito contente, abraçando essa deputada. Então, nós vemos várias situações de militares que foram também ao Palácio do Planalto e fizeram gestos nazistas ao Bolsonaro, né? Então, não é uma situação isolada. Nós vemos uma ascensão e também tem efeitos práticos. Nós temos uma pesquisadora que mapeou o aumento de 270% dos grupos neonazistas no Brasil, né? Nós temos aí mais de 500 grupos neonazistas atualmente. Isso se deu depois de 2019, principalmente 2020 e 2021. A SaferNet, que tem um canal de denúncias sobre direitos humanos na internet, verificou de 2020 para 2021 um aumento de 60% de denúncias relacionadas a páginas e postagens na internet de defesa do nazismo. Então, isso é extremamente preocupante e certamente
o governo Bolsonaro tem responsabilidade com essa ascensão do neonazismo no Brasil. Senhor Ariel, boa noite. Existem já propostas de cassação do mandato do deputado Kim Kataguiri por conta desse episódio. O senhor acha que cabe uma cassação? E se sim, por quê? Nós temos várias representações já de alguns parlamentares, curiosamente até parlamentares da base do governo, André, estão se movimentando contra o Kim porque ele é um desafeto do presidente Bolsonaro, né? Ele que pertencia ao MBL, daquele grupo lá que atuou fortemente pelo golpe que o Brasil teve e que tem responsabilidade com toda essa situação que o Brasil vive hoje, né? Então, é claro que ele tem essa responsabilidade. Agora, é claro, ele tem o direito de defesa, ampla defesa, contraditório. Acho muito difícil que ele seja cassado por esse ato, mas, de qualquer forma, ele precisa sofrer um processo, sofrer uma punição e uma possível suspensão do mandato para que ele não defenda mais esse tipo de ideia, né? Porque ele, como deputado, a partir do momento que ele defende aí um partido nazista também, quem sabe ele vai querer criar esse partido nazista. Então, ele tem um potencial para isso, já que ele é deputado, ele pode, então, apresentar um projeto de lei para criar um partido nazista. Então, esse potencial dele tem que ser levado em conta para que ele sofra algum tipo de punição em razão desses atos. O Ministério Público de São Paulo também instaurou um inquérito civil para apurar e para gerar responsabilidades, né, para o monarca, principalmente, mas que também vai apurar aí a atuação do Kim e depois remeter para a Procuradoria-Geral da República, por ele ser deputado federal, a Procuradoria da República que tem a legitimidade para processá-lo. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público do Estado também entendeu que eles fizeram apologia ao nazismo. Então, além dos efeitos criminais dessa lei, que prevê 2 a 5 anos de prisão, provavelmente porque são primários, não vão chegar a 4 anos de prisão. Então, provavelmente, porque se tivesse mais de 4 anos de prisão, o regime é semiaberto. Então, de fato, a pessoa vai para a prisão e pode sair para trabalhar e vai sair nos feriados também. Mas, por serem primários, menos de 4 anos, daí o regime passa a ser aberto. Então, a pena seria substituída por uma reparação de danos ou por uma prestação de serviço à comunidade. Seria muito educativo que eles prestassem serviços à comunidade judaica em projetos sociais da comunidade, para eles aprenderem a nunca mais defenderem esse tipo de ideia. E podem ser multados também, a legislação prevê multas, e temos também a possibilidade de ação civil pública para que eles possam indenizar, são danos coletivos, né? Isso entra em direitos difusos e coletivos, e o dano moral coletivo que eles geraram à comunidade judaica. Então, é necessário também que eles sejam responsabilizados nessa esfera civil, além da esfera criminal. Doutor Ariel, antes de fazer a próxima pergunta para o senhor, eu vou pedir para o Kaká passar um vídeo no qual o youtuber Monark ele pede desculpas pelas declarações dele no podcast Flow. Kaká, solta para a gente, por favor. Galera, eu queria fazer esse vídeo para só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu estava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Eu não sei, eu peço compreensão aí de vocês mesmo e peço desculpas a toda a comunidade judaica, desculpa mesmo, não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom? E eu convido, inclusive, os maiores representantes dessa comunidade
para virem conversar comigo, para me explicarem mais sobre toda a história. Pois é, vemos aí a declaração do youtuber Monark dizendo que, enfim, que lamenta muito pelas declarações dele e responsabilizando a bebida alcoólica. Doutor Ariel, eu gostaria de fazer 2 perguntas para o senhor. Primeiro, esse tipo de justificativa, eu estou embriagado, excusa ele do crime que ele cometeu? E 2, alguma vez aconteceu do senhor tomar uma cervejinha, talvez uma taça de vinho, e se descobrir aí defensor da criação de um partido nazista? Realmente é irônico esse tipo de justificativa. Aliás, nenhum de nós aqui acho que tomou uma cachaça antes de participar da live. Acho que o ato de participar de uma atividade de comunicação, né, gera uma grande responsabilidade, né? A gente geralmente se prepara antes de participar de uma atividade assim, lê, se atualiza nas notícias e não fica tomando bebida alcoólica para depois participar. Então, a gente vê como a comunicação no Brasil, ela se banalizou, né? Como se dá espaço para esse tipo de coisa, né? Em alguns meios de comunicação, para pessoas que vão beber e falar besteira. Então, e infelizmente isso acaba dando audiência, né? Porque eles acabam tendo seguidores que talvez muitos pensem igual eles e querem essas banalidades, essas vulgaridades, e que agora estamos diante de crimes. Então, é necessário nós também pensarmos, né, como é que se tem feito comunicação nesse país por parte de alguns órgãos de imprensa, até com a expansão desses meios, né, podcasts, várias plataformas de internet. Então, diante de tudo isso, é necessário também uma reflexão sobre a responsabilidade de quem atua na comunicação. Agora, se ele bebeu, ele planejou uma situação, se ele se embriagou para falar aquelas besteiras, uma embriaguez chamada pelo direito, né, de embriaguez pré-ordenada. É como alguém que não tem coragem de cometer um assalto e, para ter coragem, ela vai beber. Daí bebe e depois sai com uma arma na mão. Então, ou usa outro tipo de droga para cometer um crime. Então, ele talvez ficasse tímido se ele não tivesse bebido, e daí ele bebeu para se soltar e falar besteira. Então, isso agrava a pena. Isso é previsto na legislação penal como agravamento de pena. Agora, ele se arrependeu, isso é um fato, mas ele se arrependeu diante de toda a repercussão. Então, não foi um arrependimento que o direito chama de arrependimento eficaz, porque não foi logo ali, né? Ele podia ter se arrependido enquanto o programa estava no ar. Seria um arrependimento eficaz, ele se arrepender enquanto o programa estava no ar. Mas ele só veio a se arrepender depois de toda a repercussão, depois de que foi alertado que estava cometendo um crime. Então, esse arrependimento não vale. Então, ele não tem atenuante e ele não se arrependeu para excluir de alguma pena. Por isso que ele precisa ser investigado, processado e punido por isso. E, claro, a gente não... eu bebo também, eu tomo minha cerveja, tomo meu uísque, tomo meu vinho, mas nunca defendi nazismo, nem racismo, nem outro tipo de intolerância. Então, na verdade, a bebida deu vazão para o que ele já pensava. Ele estaria tímido, talvez não bebendo, mas a bebida acabou tirando a timidez dele para ele falar o que de fato ele pensava, e acabou gerando todos esses efeitos. Doutor Ariel, pegando carona aí no que o senhor falou sobre os meios de comunicação, e eu queria introduzir o tema da regulação da mídia e também dessas plataformas da internet,
A gente tem observado, não é de agora, né, que os veículos de comunicação, alguns, inclusive, concessões públicas, como rádio e TV, há muito vem violando direitos humanos, dos programas policialescos, né, são exemplo disso, e agora essas plataformas. E a gente vê também que isso dá dinheiro, né? Essa reação está tirando patrocinadores, tirou do Siqueira Júnior, tirou de outras plataformas. A reação que a gente vê dessas plataformas é só quando toca na parte do dinheiro, não vê punição em relação a esses conteúdos, né? Talvez se não tivesse essa reação da sociedade, os conteúdos continuavam lá. Eu queria ouvir em relação se não é necessário uma discussão sobre regulação, né, sobre mais fiscalização, sobre uma atuação do judiciário e do poder público em relação a essas plataformas e à mídia de forma geral. Sim, é claro que é fundamental nós debatermos isso, né? Isso entra também na própria questão da infância e juventude. Nós tivemos uma experiência exitosa gerada a partir do CONANDA, do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Na época eu era conselheiro e nós fomos muito rechaçados quando criamos a classificação indicativa. A obrigação, que hoje até está sendo deixada de lado, porque o Ministério da Justiça não cobra mais dos veículos de comunicação, mas vocês devem lembrar que antes dos programas aparecia, esse programa tem a classificação indicativa, então uma classificação recomendada a partir de um conselho que existia vinculado ao Ministério da Justiça, com várias representações, inclusive das próprias entidades que representam os proprietários dos meios de comunicação também participavam desse conselho, e vários especialistas e discutiam o que era mais adequado de acordo com o horário para as faixas etárias. Então, nós tivemos essa experiência, que é uma experiência importante de regulação. E quando nós falamos de concessões públicas, tem a previsão legal de que as concessões públicas têm que ter o caráter educativo, informativo, e que tem que ter uma contraprestação social, tem que ter um papel social dos meios de comunicação, principalmente a rádio e TV, tem que ter uma utilidade pública. E o que muitas vezes aconteceu no Brasil é que essas TVs elas tinham programas sem grande utilidade pública, ou até programas sensacionalistas, programas com excessiva sexualização, erotização, com baixarias, com violações de direitos humanos, como muitos programas, e também o sensacionalismo policialesco desses programas de final de tarde, e depois ofereciam algum programa ali de madrugada, quando não tem audiência quase nenhuma, que seria aí como utilidade pública, social e educativa. Então, durante muitos anos, nós acompanhamos isso. Hoje, nem isso mais tem, acho que nem esses programas de telecurso lá, eu não tenho mais visto nas TVs. Então, de fato, nós precisamos debater esse assunto. A Câmara dos Deputados, há vários anos atrás, teve, pela Comissão de Direitos Humanos, também um trabalho de combater a baixaria na televisão. Recebia denúncias, daí os meios de comunicação eram contatados, alguns casos o Ministério Público entrava com ações, nós tivemos casos até de direitos de resposta, de emissoras que tinham pregado intolerância religiosa, tiveram programas que saíram do ar em fruto dessas ações do Ministério Público Federal, e depois tiveram que dar espaço para as religiões que eles tinham atacado. Tivemos casos de homofobia que também foram tirados do ar, e depois tiveram que dar espaço para tratar de diversidade, de gênero, de sexualidade. Então, de fato, nós precisamos discutir no Brasil essa regulamentação dos meios de comunicação. Mas é claro que não é nenhuma imposição, é como essas experiências da classificação indicativa, é como o trabalho que a Câmara dos Deputados fez de baixaria nas TVs, sempre ouvindo os vários lados e chegando a consensos.
Doutor Ariel, essa liberdade de expressão usada pelo deputado Kim Kataguiri, pelo youtuber Monark, em defesa da legalização do partido nazista, tem sido muito invocada pela extrema-direita, pela direita radical no Brasil. Mas essa mesma extrema-direita invoca também uma espécie de liberdade total comportamental. A gente viu isso, por exemplo, na pandemia. Não queriam ficar em casa, não queriam tomar vacina. O que o senhor, como jurista, diria sobre essa posição? É algo com o qual se pode lidar com a lei ou não? É só na base do debate e do convencimento político? Sim, é importante essa questão, né? Como eu dizia no começo, né? Pessoas que defendem o AI-5, o fechamento supremo do Congresso, então é uma liberdade de expressão de acordo com a conveniência deles, né? Não é uma liberdade de expressão de fato, e é uma liberdade de locomoção também que eles defendem de acordo com o que é conveniente para eles. Lembrar que esse governo, através do Ministério da Justiça, processado várias pessoas que criticaram, que criticam o próprio presidente da República e autoridades do governo federal. Nós tivemos o próprio André Mendonça, propôs várias ações, hoje ele é ministro do Supremo, contra desafetos do presidente da República, contra pessoas que criticaram as atitudes do presidente e do governo. Então, é realmente muito contraditório essa forma deles defenderem a liberdade de expressão. Eles querem a liberdade de expressão deles poderem defender o fechamento do Supremo, deles poderem defender o fechamento da Câmara dos Deputados e deles defenderem o AI-5, defenderem a tortura, defenderem a ditadura e defenderem o nazismo. Então, é essa liberdade de expressão que eles querem, defender o fascismo. Então, essa liberdade de expressão nós não podemos aceitar. Precisa ter a responsabilização pelo excesso no uso do direito à liberdade de expressão. Então, é necessário nessa reflexão nos tempos atuais. E a mesma coisa a liberdade de locomoção, quando o próprio presidente e seus ministros defendiam aglomerações, defendiam que as pessoas tinham que trabalhar, então, de uma forma irresponsável, tanto que gerou mais de 630 mil mortes. Então, a liberdade que eles defendem já gerou um genocídio de brasileiros e brasileiras. Então, isso serve de exemplo, né, para nós não aceitarmos. E o Supremo tem dado algumas respostas, né? Devemos ressaltar isso, essa apuração que o Alexandre de Moraes está à frente, que gerou até canais de bolsonaristas aí que foram tirados do ar, que gerou até a prisão daquele deputado Daniel Silveira, e hoje ele está andando lá de tornozeleira, depois ele não teve apoio dos colegas dele no Congresso Nacional. Então, algumas respostas da própria Sarah Winter também, que chegou até a incitar a violência contra uma menina de 10 anos que tinha sido estuprada dentro da violência doméstica e que ela exortou pessoas a irem para o hospital para linchar a menina de 10 anos, para linchar a equipe médica diante da situação de aborto ali, e a menina tinha riscos à sua própria vida diante daquela gestação. Então, a Sarah Winter também é exemplo de quem mostrou armas e teve resposta por parte da atuação do Supremo Tribunal Federal. Tanto que hoje nós não vemos falar dela, ela rompeu com o Bolsonaro porque não se sentiu protegida por ele, como ela pretendia. O próprio presidente aí do PTB, né, o Roberto Jefferson, que hoje foi noticiado que ele continua atuando nos bastidores, mas ele também teve reprimenda, ele foi punido por ter feito incitação à violência, por ter ameaçado ministros do Supremo. Então, é necessário que essas respostas continuem ocorrendo.
Doutor Ariel, antes de fazer a última pergunta para o senhor, eu vou ler aqui alguns comentários de pessoas que estão nos acompanhando na transmissão. O senador, ele diz, caraca, quando eu bebo, eu saio abraçando e beijando todo mundo. Nunca vi ninguém virar nazista com canjibrina na cabeça. O Carlos Almeida diz, tem gente que bebe e vira nazista, prefiro o Zeca Pagodinho, que quando bebe no shopping compra um cachorro. Mais um, né? O Cid Souza lembra que o Bolsonaro trocava correspondência com grupos neonazistas brasileiros, e isso é verdade. Houve a mesma antropóloga que o doutor Ariel mencionou, a Adriana Dias, que faz esse mapeamento dos grupos neonazistas, ela já encontrou uma carta que foi escrita pelo então deputado Jair Bolsonaro, né, para alguns dos seus admiradores, os seus apoiadores, e essa carta ela foi publicada em pelo menos 3 sites neonazistas. E nessas cartas, Bolsonaro dizia, entre outras coisas, que eles eram a razão da existência do mandato dele. Então, realmente é algo muito suspeito, né, essa correspondência que existia entre o então parlamentar Jair Bolsonaro e pessoas ligadas a esses sites neonazistas. E eu gostaria de aproveitar aqui a dúvida da Tatiana Nascimento, que ela pede para explicar essa história do leite, seria o tal apito de cão? Sim, Tatiana, na verdade, assim, o copo de leite ele é associado aos supremacistas brancos, né, os racistas dos Estados Unidos. Utiliza-se esse termo do apito de cão porque é algo que a maioria das pessoas não entende. Né? É um gesto que é entendido só pelo grupo que faz parte. Quando você assopra o apito de cão, ninguém mais escuta, só o cachorro. Né? Então, quando você faz determinados gestos, determinados comportamentos, só quem pertence àquele grupo entende o recado que está sendo passado. Então, quando pessoas brancas se juntam e bebem leite num copo transparente, é como se ele estivesse passando a mensagem de pertencer ou de apoiar grupos de supremacistas brancos. Houve um episódio também envolvendo um assessor, Felipe Martins, da Presidência da República, em que ele fez um gesto que também é associado a grupos supremacistas dos Estados Unidos, mas depois ele virou e falou que não, ele só estava ajeitando o botão do paletó. E agora, recentemente, um comentarista da TV Jovem Pan, que acabou sendo demitido, inclusive, o Jorge Adrilles, né, ele estava fazendo lá uma confusa comparação entre nazismo e comunismo quando ele foi interrompido pelo apresentador do programa, William Travassos. E ele continuou falando por cima do apresentador, e como viu que o apresentador ia encerrar mesmo a discussão ali, ele pegou e hasteou a mão num gesto típico, né, de uma saudação nazista, muito conhecida, mas depois que veio o escândalo, depois que tudo isso veio à tona, e ele próprio acabou sendo demitido, os próprios colegas da Jovem Pan ficaram perplexos com a atitude dele, o apresentador falou surreal naquele momento e tal, mas de qualquer forma, logo depois que ele sofreu as consequências, sofreu o rechaço das pessoas da comunidade judaica, perdeu o emprego, ele veio a público dizer que não, que ele só estava dando um tchauzinho, né, um tchauzinho estático, muito parecido com aquele do Terceiro Reich, mas era só um tchauzinho. E o que eu gostaria de perguntar para o doutor Ariel como é possível o judiciário lidar com essas sutilezas, né, com esses gestos, com essas coisas que, para bom entendedor, sabe-se muito bem o recado que está se passando, mas que, na hora do vamos ver, a pessoa pode facilmente alegar que não, estava ajeitando o botão da camisa, estava dando um tchauzinho, estava simplesmente tomando um copo de leite, que não tem nada a ver as associações que são feitas disso com grupos supremacistas ou com grupos neonazistas. Sim, isso é uma grande dificuldade. As punições acabam não acontecendo, né, por conta desse tipo de subterfúgio que acaba sendo utilizado aí por esses que são acusados, né? Então é importante que
nós tenhamos a criação de setores específicos nas promotorias criminais que possam combater os delitos de intolerância, os delitos de ódio. Então, precisamos ter uma especialização maior dos operadores do direito nessa área. Então, isso ainda o judiciário, o Ministério Público, defensorias, polícias deixam muito a desejar. É necessário uma especialização maior desses operadores da segurança, do direito, principalmente na área da Polícia Civil, Polícia Federal, além das promotorias criminais, exatamente com essa visão para podermos combater esse tipo de situação. E é necessário também que essas investigações possam ouvir especialistas, peritos, antropólogos, pessoas que pesquisam sobre esses assuntos, que possam dar pareceres e possam contribuir aí para o devido esclarecimento desses casos quando os juízes tiverem, promotores, demais operadores do direito tiverem dúvidas. Então, é necessário essa contribuição multidisciplinar, Mas nós temos que nos preocupar, de fato, com a ascensão do racismo, Como nós tivemos o caso do Moise, no Rio de Janeiro, que envolve milícias, que envolve racismo, que envolve xenofobia. Então, esses casos, eles não são isolados, existe uma crescente, e essa crescente, é claro que um governo que é dedicado a defender violações de direitos humanos, ele contribui para que essa escalada de violência aconteça. E nós temos que nos preocupar, num ano eleitoral, na criminalização dos movimentos sociais, na criminalização dos ativistas de direitos humanos, de meio ambiente, de enfrentamento ao racismo. Então, e não só a criminalização, O bolsonarismo tem organizado grupos armados, até porque ele flexibilizou a posse e o porte de armas, e ele também tem fomentado conflitos, discórdias nas polícias para os intuitos golpistas do Bolsonaro, inclusive para que os militares se rebelem contra os governadores, no caso dos policiais militares. Nós vimos essa discussão toda no ano passado, que inclusive teve um coronel aqui em São Paulo que se rebelou contra o próprio governador, que defendeu Bolsonaro, defendeu o golpe, convocou pessoas para defender o AI-5, para defender o fechamento do Supremo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa organização de grupos paramilitares que são proibidos pela Constituição Federal e que precisam ser imediatamente punidos. Então, esses grupos que defendem ditadura, tortura, fechamento de instituições fundamentais ao Estado Democrático de Direito, eles têm uma relação também com a defesa do nazismo e do neonazismo. Então, é necessário nós estarmos muito atentos a isso, e é possível que essas situações aumentem durante esse período pré-eleitoral. Doutor Ariel, nós acabamos excedendo aqui o tempo que tínhamos combinado, porque o papo estava muito bom, mas eu agradeço muito pela sua atenção e espero que o senhor volte outras vezes aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Rodrigo, agradeço a Fabíola, agradeço ao André, agradeço toda a equipe da Carta Capital e estamos à disposição aí para próximas discussões. Abraços a todos. Obrigado, doutor. E eu convido a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão também a ler na edição impressa de Carta Capital a reportagem da repórter Ana Flávia Gussen sobre esse tema, não especificamente só sobre a questão do monarca, do Kim Kataguiri ou desse comentarista da Jovem Pan,
porque ela acaba se aprofundando também sobre o modus operandi dos grupos neonazistas no Brasil. Como o doutor Ariel mencionou, são mais de 500 células ativas existentes no Brasil. Existem grupos que se organizam por plataformas específicas na internet, existem os lobos solitários e existem até grupos que trabalham em um regime de gamificação, em que a cada missão cumprida pelos seus recrutados, ele vai ascendendo na hierarquia dessas organizações neonazistas. É uma matéria muito interessante, baseada em investigações que foram conduzidas por policiais e por alguns parlamentares, vale muito a pena conferir. E eu convido também a ler a reportagem de capa da revista Carta Capital desta semana, sobre a pressa, a correria, a sangria desatada do governo Bolsonaro para privatizar a Eletrobras. Um negócio bilionário que interessa a alguns bilionários brasileiros, mas que pode ser extremamente lesivo aos cofres públicos, e, inclusive, isso já foi até alertado pelo Tribunal de Contas da União. Mas, para falar um pouquinho mais sobre isso, sem entregar, obviamente, todo o conjunto da matéria, eu vou convidar o André Barrocal, que é o autor da reportagem de capa dessa semana de Carta Capital. Barrocal, a quem interessa exatamente a privatização da Eletrobras? Desculpa. Rodrigo, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer apenas um comentário a respeito do tema que a gente acabou de abordar. Você mencionou a reportagem da Ana Flávia Gussen sobre avanço neonazista no Brasil. Eu gostaria de fazer um paralelo sobre essa situação com algo descrito em um livro lançado recentemente nos Estados Unidos por uma cientista política chamada Barbara Walter. O nome do livro, em tradução livre, é Como as Guerras Civis Começam. E o que ela descreve nesse livro é para desembocar na seguinte possibilidade. Ela acha que estão criadas as condições para que nos Estados Unidos haja uma nova guerra civil. Os Estados Unidos já tiveram uma no século XIX, uma guerra civil com 2 exércitos, norte contra o sul, mas o que essa autora diz que pode vir a ser uma guerra civil nos Estados Unidos hoje não é uma guerra desse mesmo jeito, com 2 exércitos, mas sim atos isolados de grupos supremacistas brancos, grupos neonazistas. Então, na medida em que a gente vê o avanço disso aqui no Brasil, a gente vê o armamento da população sendo estimulado pelo governo Bolsonaro, eu me pergunto se a gente não está já num caminho perigoso para ver coisa semelhante acontecer aqui também. Mas agora, para responder a sua pergunta, quem é que ganha com a possível privatização da Eletrobras? A resposta curta e grossa é os ricos, porque a população brasileira não vai ganhar. E os ricos em questão aqui, Rodrigo, são particularmente 4 bilionários. Da lista de 8 maiores bilionários do Brasil, 4 têm interesse direto nessa privatização. E aí, qual é a situação dessa privatização no momento? O ministro Paulo Guedes, que lá no governo Fernando Collor era um colaborador clandestino, digamos assim, e naquela época pregava que o governo devesse vender de cara a Eletrobras, parece que não quer entregar o seu cargo, o governo Bolsonaro está na reta final, sem deixar esse legado à nação, o legado da entrega da Eletrobras ao setor privado. E ele comandou uma ofensiva do governo para pressionar o Tribunal de Contas da União a tomar logo uma decisão. Para a privatização andar, falta apenas uma decisão, uma autorização final por parte do Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU iniciou esse julgamento em dezembro, houve uma interrupção desse julgamento a pedido de um ministro, o ministro Vital do Rego, e depois dessa interrupção, Paulo Guedes veio a público várias vezes para, de forma sutil, cobrar o TCU e, particularmente, o ministro Vital do Rego a andarem logo com esse processo. Só que o ministro Vital do Rego, desde que passou a examinar o assunto com calma, fez algumas descobertas impressionantes, descobertas capazes de melar a proposta privatizadora do governo. E essa história que eu conto na minha reportagem. Essas descobertas vão basicamente em 2 linhas, não vou me estender muito, que é para manter o interesse de quem nos assiste para que leia a reportagem. Essas descobertas vão em 2 linhas. Numa delas,
a constatação é: o governo aparentemente está avaliando a Eletrobras por preço de banana, ou seja, os futuros compradores pagariam pouco para levar o patrimônio público brasileiro. Algo que não é novidade aqui no Brasil, foi assim, por exemplo, com a Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce, privatizada em 1997, sendo que tinha jazidas comprovadas para serem exploradas por 4 séculos. E a outra linha de descoberta do ministro Vital do Rego tem relação com a possível, ou melhor, com a provável alta das tarifas, altas das contas de luz, uma vez concretizada a privatização. O governo apresentou números não lá muito consistentes durante o debate, números com os quais sustentava que a conta de luz não iria aumentar, mas as descobertas do ministro Vital do Rego apontam numa outra direção. Então, o que nós vamos ver, Rodrigo, na próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro, é o TCU retomar esse julgamento, e aí nós veremos para que lado penderá o coração dos ministros da Corte de Contas. Se para o lado dos 4 bilionários e do ministro Paulo Guedes, ou se para o lado da população brasileira. Eu espero que a segunda opção, mas tenho lá as minhas dúvidas. Agora, a Fabíola ela também preparou uma reportagem muito interessante para a edição impressa, que é sobre a forma como o PT está preparando o plano econômico, né, do eventual terceiro governo Lula, né, visando a reindustrialização do país, mas sobre novas bases. Uma reindustrialização focada, inspirada na economia verde, né, já adaptando a economia brasileira para a necessidade do momento, as mudanças climáticas. E, neste caso, o Brasil tem até algumas potencialidades que pode, eventualmente, ser uma oportunidade única, né? O fato do Brasil ter a maior biodiversidade do planeta, na Amazônia, o fato de ser um país que tem uma iluminação solar muito, muito boa. Enfim, o Brasil tem determinados atributos naturais que podem, eventualmente, nos tornar uma potência se esse potencial for devidamente aproveitado. Agora, Fabíola, você que conversou, né, com o Guilherme Melo, que é o coordenador do programa econômico do PT, e com vários outros especialistas envolvidos nesse debate, você acha que o Lula vai conseguir facilmente fazer essa conversão do desenvolvimentismo clássico, focado nas grandes obras de infraestrutura, e até mesmo nessa dependência da indústria do petróleo, né, ele que celebrou tanto a descoberta do pré-sal, tal, para uma economia num formato diferente, verde? Como que isso seria possível? E o que você sentiu aí nesse debate? O que você acha que pode efetivamente avançar nesse tema do desenvolvimento sustentável? Pois é, Rodrigo, você falou das potencialidades aí do Brasil. De fato, isso é um motivo de cobrança. O mundo está cobrando, né, uma nova postura do Brasil. O próprio ex-presidente Lula, nos seus discursos, no final do ano, lá no Parlamento Europeu, ele disse que é impossível desenvolver, né, economicamente, dissociado da questão ambiental. Então, ele está utilizando isso muito no discurso. Ele vai precisar mudar aqui, né, a questão do pré-sal. Eu conversei com o Guilherme Melo, que é professor da Unicamp, economista, que é um dos economistas que faz parte da comissão que está formulando o programa de governo, e ele falou que a questão ambiental vai ser um dos pilares do programa de governo, né? A Fundação Perseu Abramo, junto com a Fundação Verde Herbert Daniel, que é do PV, a Perseu Abramo é do PT, e a Herbert Daniel é do PV, lançaram a semana passada um documento emprego e renda a partir de um projeto de sustentabilidade. Então, o Guilherme Melo disse que, de fato, isso vai estar dentro do programa de governo do PT, né?
ele defende a reindustrialização a partir de se apropriar das tecnologias, e não só como consumidor, mas também como produtor de tecnologias, gerando emprego, exigindo mão de obra qualificada, tudo dentro de um projeto para o desenvolvimento econômico sustentável, né? E aí ele defende também o Estado como indutor desse projeto, né? Demandando, né? Financiando e dando apoio técnico. E aí eu conversei com alguns especialistas, alguns economistas, mas com foco no meio ambiente, que eles defendem exatamente esse potencial, né? Um deles, que é o Cadu Yong, ele fala que o Brasil tem muito mais sol do que a Alemanha, e a Alemanha tem muito mais energia solar do que o Brasil. Então, nada justifica, o Brasil ainda não ter investido nessa tecnologia, assim como a energia eólica também, e outras questões, né? Então, eu convido o pessoal para ir lá e conferir mais detalhes, tem muito mais informação do que isso na Carta Capital desta semana. Obrigado, Fabíola. E eu vou pedir para o Cacá também passar o vídeo da nossa editora de cultura, Ana Paula Souza, que falará um pouquinho aí sobre a pauta da sessão plural. Cacá, solta o vídeo, por favor. Oi, gente. Eu estou aqui no Sesc Pompeia, que eu vim entrevistar o Sebastião Salgado, que está com uma exposição sobre a Amazônia, e aí na semana que vem a gente vai falar dessa exposição e vai ter a entrevista com o Sebastião. Estou só justificando a máscara, o lugar aqui, prédio da Lina Bobardi, em São Paulo. Bom, na edição dessa semana a gente tem várias páginas dedicadas ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Tem um texto do Mino Carta, que tinha escrito sobre o cinquentenário da semana e agora escreve sobre o centenário. Uma outra matéria que a gente tem é sobre os filmes brasileiros que foram selecionados para o Festival de Berlim, que está abrindo hoje. E aí a ideia dessa matéria é menos falar dos filmes e mais contar o que está acontecendo com quem faz cinema no Brasil e entender um pouco o significado dessa presença no primeiro festival que está sendo totalmente presencial desde que a pandemia começou. Bom, chegamos ao encerramento do nosso programa. Vou passar agora para as considerações finais, mas antes, Barrocal, quem é o seu convidado no Poder em Pauta amanhã? Deputado federal Henrique Fontana, do PT Gaúcho, ele que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Eletrobras. Será uma entrevista justamente sobre o tema da minha reportagem na revista dessa semana, reportagem de capa de Carta Capital, privatização da Eletrobras. A que horas? Às 16 horas, horário tradicional da nossa entrevista aqui das sextas-feiras. Tá certo. E qual é o tema, a sugestão que você chama a atenção aí do pessoal que está acompanhando a nossa transmissão hoje? Jair Bolsonaro, na semana que vem, viajará para a Rússia. Irá se encontrar com Vladimir Putin, lá em Moscou. E faz essa viagem no meio de uma tremenda confusão geopolítica. Temos aí a crise na Ucrânia, a opor de um lado os interesses estratégicos russos, de outro lado a OTAN, a aliança militar entre Estados Unidos e União Europeia. Vemos aí, União Europeia, não, alguns países da Europa, vemos aí tropas russas posicionadas próximas da fronteira do país com a Ucrânia. Temos visto várias negociações inúteis, infrutíferas, entre vários dos protagonistas dessa crise. São personagens diplomáticos, são os próprios líderes de alguns países, e vamos ver então o que sairá dessa ida de Bolsonaro ao Kremlin no meio desse barril de pólvora. Pois é, eu gostaria muito de saber, inclusive, se ele vai pender para um lado ou para o outro, ou muito pelo contrário, se vai ficar em cima do muro, né? Fabíola, qual é a sua sugestão para o leitor que está para quem está nos acompanhando agora na transmissão? Rodrigo, eu acho que a gente tem que ficar de olho no desenrolar dessas federações, né, que estão em debate aí. Ontem o Supremo reconheceu a constitucionalidade e num específico
que está sendo mais discutida, que é PT, PSB, da força interna, né, da federação, a partir da bancada, que o PT tem maioria na Câmara, e o PSB é minoria na Câmara em relação ao PT, mas tem maioria de governador, tem maioria de governador não, de prefeito e de vereador. Então, como a federação é um casamento, né, de 4 anos, vai perpassar as eleições municipais. O PSB está preocupado nessa configuração eleitoral de 24, né, que é de prefeito, e não quer aceitar essa divisão como o PT está propondo. Então, acho que a gente tem que ficar de olho aí do discutir nas alianças para as eleições desse ano. Tá certo. Bom, eu gostaria de chamar a atenção para dois temas. Um é um tema que a gente até pretendia ter abordado hoje no programa, mas acabou esticando demais o papo com o doutor Ariel e acabamos deixando de fora, que é o racha no bolsonarismo, né? Essa divisão, essa bateção de cabeça entre integrantes e ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro, ou pessoas que surfaram na onda bolsonarista e que agora, com a proximidade das eleições, começam a bater cabeça, a discutir, a lavar roupa suja em público, né? O Maurício Tuzol, nosso repórter no Rio de Janeiro, ele preparou uma reportagem para a edição impressa que ele conta detalhes dessas brigas, né? Então, por exemplo, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele gostaria de disputar o cargo de governador de São Paulo, mas acabou sendo preterido pelo presidente Jair Bolsonaro e demonstra claramente que, enfim, por ele disputaria a eleição mesmo assim, mesmo sem o aval do seu ex-chefe. No caso, Bolsonaro acabou optando pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Bolsonaro também acabou indicando, abraçando a candidatura de Damares Alves ao Senado por São Paulo, que reduziu também a possibilidade do Weintraub disputar esse cargo pelo estado de São Paulo. O Tarcísio Freitas também está numa disputa jurídica aí com o ex-chanceler Ernesto Araújo. Então, todos os detalhes dessa trama, dos interesses que estão por trás e da lavação de roupa suja em público estão nessa reportagem do Maurício Tuzol na edição impressa e que os assinantes de Carta Capital já podem ler no site da Carta a partir de amanhã. Já fica disponível todo o material da revista para quem é assinante da edição impressa de Carta Capital ou da versão digital da revista. Outro tema que eu gostaria de chamar a atenção é para a aprovação do chamado PL do veneno, né, que flexibiliza ainda mais a aprovação de agrotóxicos no Brasil. Somente nos últimos anos já foram liberados mais de 2.000 agrotóxicos. Esse é um tema aí que mobiliza a bancada ruralista na Câmara, que, enfim, estava tramitando há mais de 20 anos e só agora, com o apoio do governo Jair Bolsonaro, acabou saindo do papel, mas que tem aí uma segunda etapa no Senado e que o pessoal, os ambientalistas e o pessoal do próprio MST, que defende uma agricultura agroecológica, né, com menos uso de pesticidas, de defensivos agrícolas, produção mais orgânica e mais saudável de alimentos, promete manter a mobilização aí para evitar que essa proposta aprovada na Câmara acabe prosperando. E gostaria de agradecer aí a audiência, a paciência de todos que nos acompanharam nesse programa, desejando aí um ótimo fim de semana para todo mundo. Até mais, pessoal. Tá.